Boa tarde, queridos. Mais um vídeo aqui por esse canal. Eu quero estar fazendo um vídeo nessa tarde e dando a este vídeo um título. O seguinte título: Religião, a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. Eu quero estar lendo aqui no livro de Gênesis, do capítulo 2, a partir do verso 15 até o verso 17. E no decorrer desse vídeo você vai entender o porquê desse título. O porquê de eu colocar esse título, Religião, a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. Que nós vamos ver as mesmas características que o dragão ele usou lá no Jardim do Éden para poder enganar os nossos pais Adão e Eva ali no paraíso. As mesmas estratégias nós vemos hoje se repetirem dentro das religiões ou dos braços religiosos, não é isso? Então vamos aqui estar lendo Gênesis 2, verso 15 ao 17, que diz assim: E tomou o Senhor Iarro, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Iarro, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Tendo lido isto, nós vamos estar aqui abordando alguns outros capítulos e versículos nesse vídeo e você vai chegar à sua conclusão o porquê de eu ter colocado esse título neste vídeo, Religião, a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. Porque nós vamos ver dentro das religiões ou dos braços religiosos, as mesmas estratégias usadas pelo dragão quando ele engana os nossos pais Adão e Eva ali no Jardim do Éden e quando eles são expulsos do paraíso por terem desobedecido um mandamento do nosso Criador Iarro, que a Bíblia o chama de Deus, que a Bíblia tira o seu nome Iarro e coloca um título de Deus, que quer dizer rei ou juiz. Então vamos lá. Pois bem, o nosso Criador, tendo criado um jardim no Éden, ele agora cria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, você vai ver isso aqui no livro do Gênesis, e coloca o homem dentro desse jardim. Posteriormente, a partir do verso 18, ele disse que não é bom que o homem seja só, ele faz uma adjuntora para que ele lhe corresponda, para que esteja com o homem, por nome Eva, e ambos agora estão ali no jardim para fazer aquilo que o nosso pai Iarro lhes tinha mandado que fizesse. E ele diz para os nossos pais o seguinte: olha, vocês fiquem aqui nesse jardim, cuida desse jardim, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, exceto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toquem no seu fruto e não comam, porque o dia que vocês comer deste fruto, vocês vão morrer. Pois bem, passa um certo tempo, Satanás, ou melhor, Satã, engana a serpente, que por sua vez, a serpente, que hoje é chamada de dragão, chega ali no jardim e diz para Eva as seguintes palavras: ora, foi assim que Deus disse, na Bíblia vai falar Deus, nessa Bíblia aqui do Almeida. Temos algumas outras Bíblias que falam o nome do Criador, que é Iarro, por exemplo, as Imaculadas Escrituras e também a Bíblia Dalet, mas eu estou aqui com a Bíblia do Almeida. E essa Bíblia trata ele pelo título de Deus, e a Bíblia diz o seguinte: a serpente falou, foi assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores do jardim? E Eva agora responde para a serpente dizendo, não, ele disse que nós poderíamos comer de todas as árvores, ou de todos os frutos das árvores, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se nós comêssemos, certamente nós iríamos morrer. Qual é a estratégia da serpente, que é o dragão? Ela diz para Eva, não é assim. É porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos serão abertos e vocês serão semelhantes a ele, conhecedores do bem e do mal. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que vendo Eva, vamos ler aqui agora o capítulo de número 3, do verso 1 ao 13,
que diz assim, ó: ora, a serpente, a mais astuta das alimarias do campo que o Senhor tinha feito, essa disse à mulher: assim disse Iarro, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente. A mulher responde à serpente e disse: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Iarro, não comerás dele, nem nele tocareis. Dando seguimento aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha aqui a estratégia da serpente. Você vai entender o porquê do título deste vídeo que eu coloquei. Entendeu? A religião, a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. A serpente responde para a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como a Deus, ou seja, como o Criador Iarro. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Iarro, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, e escondi-me. E Iarro disse para Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comesses tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela deu-me da árvore e eu comi. E disse o Senhor Iarro à mulher: por que fizestes isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que nós vamos ver aqui, se repetindo em toda a Escritura, que nós vemos nos dias de hoje dentro das religiões ou dos braços religiosos? Que nós podemos colocar a religião como uma só e essa religião com vários braços. De acordo com as coisas que eu vou citar aqui, que nós vemos acontecer dentro das religiões ou dos braços religiosos, não vou precisar nem falar o nome da religião ou do braço religioso, e você vai saber qual é a religião que pratica tais atos contrário aos mandamentos do Criador Iarro. Nós vemos aqui, para poder nós entendermos o que eu vou falar, Iarro fala para Adão e para Eva: comam de todos os frutos, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não toque nele e não comam dele. Porque se vocês comer desse fruto, vocês vão morrer. Iarro deu uma instrução e um aviso. Se vocês comerem, vocês vão ter uma consequência. E qual seria a consequência? A morte. Iarro falou: não coma, porque se vocês comerem, vocês vão ter uma consequência. Só que Iarro não colocou um terror psicológico em Adão e Eva para que eles não comessem. Ele simplesmente avisou, ele deu uma instrução. Porque o homem, Iarro não fez o homem para ser um robô. Porque se ele quisesse impedir, ele impediria. Mas aí o homem estaria obedecendo por pressão psicológica e não por amor e por obediência ao Criador. E o Criador não queria que ninguém obedecesse e nem quer que ninguém obedeça às suas ordens, às suas instruções, os seus mandamentos, por um terror psicológico. Mas que a pessoa entenda e por amor ao Criador, essa pessoa não venha fazer o que é contrário aos mandamentos do Criador. Ele não quer que nós venhamos desobedecê-lo por causa de um medo, de um terror que ele vai colocar em nós. E a religião faz isso. Se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na tua vida, vai comer tudo que você tem, você não vai prosperar e ainda você vai para o inferno. A religião coloca esse terror psicológico. Entendeu? Mas o Criador, ele falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. Só que ele podia impedir? Ele podia. Só que ele deixou a livre escolha para o homem e para a mulher. Se vocês comerem, vocês estão sabendo que vocês vão morrer, vocês vão ter uma consequência. E a serpente chega lá com a estratégia dela e diz assim: não,
Isso que Yahweh falou para vocês não é verdade, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês terão os olhos abertos e vocês serão igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Aí Eva, por ouvir essa palavra agradável, Eva vai lá, põe do seu fruto e come. Você entendeu? Agora nós vamos ver alguns pontos nas escrituras, que nós vamos ver as religiões praticando nos dias de hoje a mesma estratégia que a serpente, que o dragão, que era a antiga serpente lá no Jardim do Éden, enganou Adão e a Eva, ela está usando, o dragão está usando hoje dentro das religiões para poder enganar as pessoas. Por exemplo, Yahweh falou assim, não comam do fruto, se vocês comerem vocês vão morrer. A serpente fala, não, isso não é verdade, se vocês comer, vocês simplesmente terão os olhos abertos e serão igual ao Criador. Eva vai lá e come, porque a serpente vai e engana ela. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa dentro das religiões. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, nas escrituras, nós vamos ver o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui, a ceia. Nós vamos ler Lucas, capítulo 22, do verso 14 até o verso 20. Lucas, capítulo 22, do verso 14 ao 20. Olha assim, olha só. Yahushua e os seus discípulos compartilham a última ceia, ou a última Páscoa, né? Aqui eles colocaram ceia, mas nós sabemos que é Páscoa. Se você ler lá em Êxodo capítulo 12, você vai ver aonde foi instituída a primeira Páscoa, por ordem do Criador. Ele falou para Moisés, Moisés, você vai dizer para os filhos de Israel pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas ombreiras das portas e pegar a carne desse cordeiro, assar ele e comer esse cordeiro assado no fogo. Não comam nada desse cordeiro cozido em água, mas assado no fogo. E não desperdice nada desse cordeiro. E coma acompanhado com pães ázimos e com ervas amargas. Essa será a primeira Páscoa. Então, Páscoa é isto, um cordeiro, que a Bíblia chama de ceia. Nós vamos ver aqui em alguns lugares na Bíblia chamado de ceia. A ceia era isso aqui. A primeira Páscoa foi lá em Êxodo 12, e isso veio até o dia do Salvador, quando ele estava na terra, em carne e osso. Pois bem, olha o que ele diz aqui, Lucas 22, verso 14 em diante. E chegada a hora, pôs-se à mesa com eles os 12 apóstolos, e disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Olha o que o Salvador fala, comer a Páscoa. O que era a Páscoa? O cordeiro. A Páscoa, ou a ceia, que como se chama nos dias de hoje, era um cordeiro assado com pães ázimos e com ervas amargas. Nunca foi pão e vinho. O pão e vinho nós vamos ver que o Salvador vai dar depois da ceia, ou seja, depois da Páscoa. E disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, ou seja, antes que ele fosse preso e levado para o madeiro para ser morto. Ele desejava muito comer essa Páscoa com os discípulos, os seus apóstolos, porque vos digo que não a comerei, presta atenção nisso, mas até que se cumpra no reino de Yahweh, ou seja, o Pai. O Salvador falou, nunca mais, depois que eu comer aqui, eu nunca mais vou comer com vocês até aquele dia em que eu vou comer com vocês de novo no reino do meu Pai. Preste bem atenção, porque vos digo que não mais comereis, mas até que ela se cumpra no reino de meu Pai. Ou seja, aqui ele está se referindo ao dia da grande ceia, ou seja, das bodas do Cordeiro, aonde todos os salvos vão estar em Sião, comendo com o Salvador. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide ou da videira até que venha o reino de Yahweh. Ou seja, o que é o reino de Yahweh? Sião, o reino dos céus. E tomando o pão, havendo dado graça, o partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é por vós dado, fazer isso em memória de mim, em memória. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Mas para aí, no sistema religioso, as pessoas não falam que a ceia é o pão e o cálice de vinho? Mas como é que a Bíblia aqui está dizendo que depois da ceia ele tomou o cálice e deu para os discípulos beberem? Se eles já haviam ceiado, então ceia
não é e nunca foi o pão e o vinho. Pão e o vinho ele tomou e deu para os discípulos depois que eles já haviam ceado, ou seja, jantado, comido aquele cordeiro assado com pães, com ervas amargas. Aí ele panha o pão e panha o cálice de vinho e dá para os discípulos e dizendo, este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Para você entender bem isso aqui, infelizmente nas religiões as pessoas não lêem os livros apócrifos. Mas se você lesse os livros apócrifos, principalmente lá o livro de Melquisedeque, o vaso, você iria entender o que significava esse pão e este vinho aqui. Esse pão e esse vinho simbolizava aquele pão e aquele vinho que está lá no livro de Melquisedeque, que foi guardado até o dia da vinda do nosso Salvador Yahushua, para que ele desse esse pão e este vinho para os discípulos, para que isso simbolizasse o corpo dele que seria partido e o sangue dele que seria derramado no madeiro para lavar o pecado da humanidade. Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Então ele morre por todas as ovelhas. A partir da morte do Salvador, nenhuma ovelha mais precisava ser sacrificada, porque antes tinha que se levar uma ovelha ou um cordeiro para ser morto e derramar o sangue sobre o pecador. Quando Yahushua ele morre, ele vai como ovelha, ou seja, o seu próprio sangue é derramado, e esse vinho que ele deu aos discípulos aqui simbolizava o sangue dele que seria derramado. E ele falou, nunca mais, depois daquela ceia, ele falou, nunca mais comereis e nunca mais beberei do fruto da videira ou da vide, até que se cumpra no reino do meu Pai, até aquele dia que vai se cumprir. E por que se ele falou, nunca mais beberei, por que nas religiões as pessoas estão dando vinho e pão para as pessoas falando que é o corpo e o sangue do Salvador? Se ele falou que não beberia mais e não mais beberei, e por que as pessoas estão bebendo? Religião repetindo a estratégia do dragão. E Yahweh falou, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente chega lá e fala assim, não, vocês podem comer, porque se vocês comerem, vocês serão semelhantes ao Criador com os seus olhos abertos. E Yahushua fala aqui, não comerás mais do fruto do pão, nunca mais comerei, até o dia em que se repita convosco no reino do meu Pai. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E ele disse, aqui no verso 19, tomando o pão e havendo dado graça, o partiu, dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E nós vemos aqui o verso 17, tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino, já não mais beberei. Se ele falou não bebam mais, ele não beberia mais, que era para beber só juntamente com ele, ou até que a morte dele chegasse, os discípulos ainda podiam beber e fazer isso em memória dele, até que venha. Depois nós vamos ler lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver isso aqui claramente. Ele falou para os discípulos, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão comer essa Páscoa, comer este pão e beber esse vinho, em memória de mim, repetindo isso, lembrando da minha morte até que venha, até que a morte dele viesse e chegasse. Depois que a morte dele chegasse, cessaria isso, acabaria. Entendeu? Então até o dia de sua morte, isso aqui estava valendo. Existem coisas que nós vamos ver no Novo Testamento que só foi válido até o dia da morte do Salvador. Depois que ele morre, acaba. Não se tem que fazer mais. Porque nós vamos ver em Romanos 10:4 que o fim da lei é Yahushua. Ele é o fim da lei. Porque ele aboliu? Não, porque ele cumpriu. Ele cumpriu a lei. A lei foi dada para as 12 tribos de Israel, para que elas cumprissem. Se elas cumprissem, quando o Salvador viesse, porque as 12 tribos de Israel cumprindo a lei ou não cumprindo, o Salvador teria que vir do mesmo jeito, porque foi uma promessa que o Criador fez, que ele viria e nasceria em forma de filho da descendência de Adão, para que derramasse o sangue dele sobre Adão, está lá no primeiro livro de Adão e Eva,
e levasse Adão de volta para o paraíso juntamente com Eva e posteriormente os descendentes de Adão, a sua posteridade justa, que somos nós nos dias de hoje. Por isso de João 3,16, que Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho ou filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é todo aquele que nele crê, não é um grupo de religiosos, não, mas é toda a humanidade. Se crer, tem direito a entrar no paraíso. Se crer e guardar os mandamentos e não passar por cima como fez Adão e Eva. As religiões ensinando as pessoas a passarem por cima daquilo que a Bíblia diz, não faça, a religião vai lá e manda fazer. E Yahweh falou assim para Adão e Eva, não comam do fruto. A serpente vai lá e manda Adão e Eva comer, eles vão e comem. E Yahushua fala aqui, ó, não bebereis mais do fruto da videira até que se cumpra no reino do meu Pai. A religião vai lá e manda os seus fiéis dentro da religião tomar do suco de uva e comer do pão. Enquanto a Bíblia está dizendo, não mais bebereis até o dia em que eu vou beber com vocês novamente no reino do meu Pai. E a religião se repete a mesma estratégia do dragão, a antiga serpente. Porque o próprio Lúcifer, lá no livro de Adão e Eva, ele diz que ele tentaria os descendentes de Adão e Eva até o último dia que ele pudesse fazer. E ele tem cumprido o que ele tem prometido. A estratégia que ele usou usando a serpente, ele está usando hoje, repetindo hoje de novo, usando a religião. E por isso que eu disse que religião é a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. O dragão continua enganando hoje através do quê? Das religiões. Antes ela enganou Adão e Eva lá no paraíso. Hoje ela engana de novo aquilo que a Escritura fala. Não faça, a religião diz para fazer. Por exemplo, o Salvador falou, nunca mais beberei do fruto da videira até que eu beba com vocês de novo no reino do meu Pai. Ou seja, isso é para fazer quando ele vier e o reino dos céus for instalado na Jerusalém, ainda nessa vida temporal. E depois vai ter a Nova Jerusalém, o Novo Céus, Nova Terra, mas antes disso vai ter a Sião em Jerusalém. E ele vai então celebrar com os salvos ali em Jerusalém, que serão as bodas do Cordeiro. Todavia, isso aqui era para os discípulos fazerem até o dia da morte do Salvador. Quando chegasse a morte do Salvador, quando ela viesse e o Salvador morresse, aí cessaria essa Páscoa aqui. Mas o povo continua nos dias de hoje obedecendo às religiões e passando por cima da ordem do Criador e do Salvador. Entendeu? Então, por isso que eu dei o tema e o título deste vídeo, Religião, a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. Vamos ver outros pontos aqui que a religião faz as pessoas errarem e passar por cima e desobedecer. Por exemplo, Mateus 6. Mas antes de irmos em Mateus 6, eu quero concluir aqui 1 Coríntios, para não ficar faltando. 1 Coríntios 11. Deixa eu concluir aqui, sobre a ceia. Vamos lá. 11:17 a seguir diz assim, nisto porém que vou dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais no lugar não para melhor, senão para pior. Porquanto antes de tudo, ouço que há entre que vós ajuntais a igreja, ou que a igreja se ajuntava, se reunia, né, o povo, a igreja quer dizer o povo, e havia dissensão no meio do povo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês, disse o apóstolo Paulo ao povo de Corinto ali, que era chamado de igreja, né, aquele povo. De sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Yahweh, igreja, não é o templo, o povo, né, que era chamado de igreja, e envergonhais os que nada têm. O que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Yahushua, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, olha aqui de novo, depois da ceia, é que ele deu o pão para os discípulos. Então, pão e vinho não é ceia, é depois da ceia, depois que eles já tinham jantado, comido aquele cordeiro assado com pães, asmos e ervas amargas. Depois dessa ceia, que eles já tinham jantado, o mestre Yahushua vai e dá um pão e o vinho para eles, dizendo que aquele pão e o vinho era o testamento no sangue. Semelhantemente, depois de cear, tomou
o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Viu aqui o que ele falou? Porque todas as vezes que os discípulos comessem o pão e bebessem o cálice, eles estariam anunciando, ou seja, se lembrando que a morte do Senhor viria. Até que a morte viesse, até que venha. Veja bem, anunciais a minha morte, ou seja, a morte do Senhor, Salvador Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus. Todas as vezes que os discípulos sentassem e comessem, eles estariam anunciando: ó, a morte do Senhor está vindo aí, a morte do nosso Salvador está vindo. Até que ela chegue, nós vamos comer esse pão, beber desse cálice. Quando a morte chegar e ele for morto, sacrificado no madeiro, nós vamos cessar de comer este pão e beber esse vinho, só vamos comer e beber novamente com ele naquele grande dia no reino do Pai, no reino dos céus. Esse é o grande dia que nós vamos voltar a comer. E para poder te provar que a ceia não era pão e vinho, mas que a ceia, aqui Paulo não está mandando ninguém comer. Paulo está dizendo aqui, Paulo está explicando o que aconteceu no dia que o mestre ceiou, comeu a Páscoa com os discípulos. É como se ele estivesse fazendo algo, Paulo chega lá e fala assim: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A ceia que o nosso Salvador fez foi da seguinte maneira: ele estando sentado na mesa com os discípulos, ele repartiu o cordeiro, comeu a ceia, a Páscoa. Depois que ele tinha ceiado, ele pegou um cálice e pegou um pedaço de pão e deu para os discípulos e disse: esse pão simboliza o meu corpo que será partido por vocês, esse cálice simboliza o meu sangue que será derramado quando eu for furado lá no madeiro por vocês. Isso é um símbolo e vocês façam isso até o dia de eu morrer. Depois que eu morrer, isso vai cessar. Paulo está dando uma explicação para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto aqui estava se reunindo para um jantar, não para a ceia religiosa dentro de um templo. Quer ver como é que eu vou te provar isto? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. As pessoas não estavam tendo discernimento, pensando que eles tinham que repetir aquilo ali. Depois que eles ceiavam, eles queriam repetir de novo esse ato de pegar pão e vinho e beber para poder fazer aquilo que o Salvador Yahushua tinha feito. Paulo falou: não é para fazer isto, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33, olha aqui, onde está o ponto crucial dessa palavra. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, olha o que Paulo está dizendo. Eles se reuniam para comer, era para fazer uma ceia. Ceia quer dizer um jantar. Eles colocavam uma mesa farta com muita comida. Aí o que acontecia? As pessoas que tinham mais condições, dinheiro, levavam, por exemplo, um frango assado, peru assado, se fosse nos dias de hoje, levava o chester, salgadinhos e muitas coisas. As pessoas que estavam desempregadas não tinham dinheiro, às vezes não conseguiam levar nada. E os que tinham dinheiro levavam vinho, levavam bebida forte e essas coisas. Chegavam lá e eles pensavam o seguinte: bom, já que eu trouxe peru assado, frango assado, chester, eu tenho o direito de comer bastante. Quem não trouxe nada, se sobrar, eles comem. Se não sobrar, eles ficam com fome. Aí Paulo fala assim: ó, se vocês têm vontade de comer, por que vocês não comem então na casa de vocês? Se vocês têm vontade de comer, fazer um banquete, faz um banquete na casa de vocês e coma lá. Porque vocês se reúnem aqui, aí vocês comem demais e aqueles que não têm condição de comprar nada, ficam com fome. Vocês bebem demais, aqueles que não têm dinheiro para comprar nada, ficam com sede, sem ter nada para beber. Assim vocês estão envergonhando a igreja do Senhor e aqueles que não têm nada. Então isso aqui está falando de uma ceia, de um jantar, não de um ato religioso de beber vinho e comer pão, porque isso aqui não era religioso. Isso aqui era um jantar, por isso que Paulo está dizendo aqui, versículo 33 de 1 Coríntios 11. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntar para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, enquanto as demais coisas eu vos ordenarei quando eu for ter com vocês, quando eu for encontrar com vocês. Então Paulo estava dizendo aqui, era um encontro para ter uma ceia, mas não é ceia religiosa, era um jantar, uma mesa cheia de comida, e aqueles que tinham muito dinheiro para levar muita comida, comia bastante, e os que não tinham dinheiro para levar nada, às vezes ficava até com fome, e Paulo repreendeu isso. Mas a religião vem ensinando que é para as pessoas comer
pão e beber vinho dentro dos templos, dizendo que isto é a ceia. Mas a própria Bíblia está mostrando aqui, ó, que o mestre, depois que ele tinha ceado, depois que ele já havia ceado, foi que ele deu o pão e o vinho para os discípulos. Então ceia não é pão e vinho, ceia é um jantar. Pão e vinho foi só o símbolo do corpo que seria partido no madeiro e do sangue que seria derramado no madeiro. E isso até o dia que o Salvador fosse morto. Por isso ele diz, até que venha a minha morte, até que a morte venha. Quando a morte chegasse, então acabaria. Não é para se repetir mais. Então se você está fazendo o que a religião está te mandando, você está obedecendo ao dragão, a antiga serpente, passando por cima da ordem do Salvador, da ordem do Salvador. Lembra lá em Gênesis? O Criador falou para Adão e Eva, não comam do fruto, se vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente falou, não, vocês podem comer. Eles foram lá e desobedeceram. O Salvador falou, fazer isso até que a minha morte chegue. A morte do Salvador já chegou, o Salvador já foi morto e o povo está repetindo nos dias de hoje, fazendo o que a religião está mandando. Ou seja, a religião está te mandando você passar por cima da ordem do Salvador, conforme a serpente mandou Adão e Eva passar por cima da ordem do Criador. Está entendendo? Agora vamos lá, outro ponto aqui interessante. Oração. Mateus capítulo de número 6. Mateus 6, uma outra coisa aqui que nós vamos ver. Veja bem. Mateus 6, a partir do verso 6. Disse o Salvador, ensinando aos discípulos e ao povo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que te vê, que está em oculto, ou seja, em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Verso 7, e orando, olha aqui a palavra não, o mesmo não que Yahweh falou lá em Gênesis, capítulo de número 2, verso 15, o Salvador vai dizer aqui, não useis de vãs repetições, como os hipócritas, pensando que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês lhe pedirem. Portanto, vós orareis assim. Aí que vai falar a oração do Pai Nosso, que não é para você repetir, ele está dando um exemplo. Se ele já disse antes para não repetir, usar de vã repetição, o que é que acontece nas religiões? Quem que você deve obedecer? O pai ou a religião, que é a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente? E Yahweh falou lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Não coma do fruto. A serpente chega e falou para Eva, coma, porque se você comer, vocês terão os olhos abertos. O Salvador está dizendo aqui, quando vocês orarem, não fique repetindo, usando de vãs repetições. Agora deixa eu falar, você se lembra de alguma religião que quando você está lá dentro do templo, eles falam, repete comigo, meu Deus e meu Pai, aí você repete. O Salvador está dizendo aqui, quando você orar, não use de vã repetição, a religião te manda o quê? Você repetir. O Salvador fala, não faça, e a religião está dizendo, faça. E Yahweh fala em Gênesis 2, 15 até o 17, não coma do fruto, e a serpente diz, coma que vocês terão os olhos abertos. O Salvador fala, não comereis mais do fruto, ou beberei do fruto da videira, até que eu beba com você no reino do meu Pai. A religião manda você beber do vinho e comer do pão, dizendo que é ceia. É ou não é a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente? A religião é ou não é? A mesma coisa que a serpente, o dragão, a antiga serpente fez, a religião faz nos dias de hoje. O Salvador fala, quando você orar, não seja semelhantes aos hipócritas, usando de vãs repetições, repetindo. Alguém ora e manda você falar a mesma coisa e você repete. Oração tem que nascer dentro do teu coração e você falar com a mente, não é nem com a boca, com o seu Pai. Está dizendo que no secreto, secreto é aquilo que só o Pai ouve. E Ele te recompensará publicamente. Orar é em espírito. Lembra de Efésios capítulo 6? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. No Espírito é no pensamento, é só pensando. Seja de olho fechado ou aberto, não importa. Se você estiver no ônibus, você quiser falar com o seu Criador no Espírito, você vai orar. Se você estiver na tua casa, sentado na cadeira, e você quiser lembrar de pedir ao Pai alguma coisa ou agradecer Ele por alguma coisa, você vai falar com Ele na mente, Ele vai te ouvir. Isso é oração.
Isso é falar no secreto com o Pai. É essa oração que o mestre está dizendo para você fazer, para eu fazer, para nós fazermos. E não ir para dentro de um templo, todo mundo dar as mãos e começar todo mundo a repetir o que o líder religioso te manda fazer e a religião também te manda. Porque se a Bíblia está dizendo não faça e você faz, você está fazendo o quê? Repetindo o mesmo erro de Adão e Eva, passando por cima da ordem do Salvador, como Adão e Eva passou por cima da ordem do Criador. Você está entendendo? Um outro ponto que a religião também nos faz muitas pessoas desobedecer. Por exemplo, vamos lá em Mateus, capítulo 23, para a gente encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo. Em Mateus 23 nós vamos ver algumas ordens aqui, o Salvador falando para não fazer, e nós vamos ver as religiões fazendo muito isso. Mateus 23. Mateus 23, do verso 11, Mateus 23, do verso 5 ao 12, que diz assim, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras nas sinagogas. Sinagoga te lembra alguma coisa? E as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi. Rabi. Rabi quer dizer mestre. Você lembra de alguma religião que chamam os homens lá de Rabi ou de rabinos? Eu não preciso nem dizer o nome da religião aqui, né? Que você já sabe qual é a religião que chama os homens lá de rabino e também de rabi. E o Salvador está dizendo, não chama ninguém de mestre e nem de rabi, porque um só é o vosso mestre. A saber, a Bíblia chama de Cristo, né? Que é o Melquisedeque, a forma física do nosso pai Iarro. Esse é o nosso único mestre. Entendeu? E vamos aqui. Chamar os homens de Rabi. Vós, porém, não queira ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre. Está vendo como que Rabi ou Rabino quer dizer mestre? A saber, o Cristo, que quer dizer Melquisedeque, a forma física de Iarro. Vós todos sois irmãos. Versículo 9, ele diz de novo, a ninguém na terra chame de vosso pai, porque um só é o vosso pai que está no céu. A única pessoa que é o teu pai na terra é aquele seu pai biológico, né? O marido da tua mãe. De repente, às vezes, não é nem casado com a sua mãe, não sei. Mas aquele que te gerou. Só esse você deve chamar de pai aqui na terra. Fora isso, não existe esse negócio de pai na fé, pai espiritual. Agora deixa eu te dizer. Você lembra de alguma religião em que o sacerdote que eles dizem lá dentro dessa religião é chamado de padre? Você lembra de algum? Pois bem, essa é mais uma religião enganando você. O mestre está dizendo aqui, Yahushua disse, a ninguém na terra vos chamei de pai. E a palavra padre quer dizer pai na língua italiana. E você conhece alguma religião que chama os líderes de padre? Pois existe. A Bíblia está dizendo para não fazer. E essa religião faz. E induzem os seus fiéis a chamarem esses homens de padre, que quer dizer pai. Mas a Bíblia está dizendo, a ninguém na terra chameis de pai, porque um só é o vosso pai que está no céu. Aquele que criou os céus e a terra, só ele é o pai. Mas a religião está mandando fazer e as pessoas estão chamando. Por isso que eu estou dizendo, a religião é a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. O que a serpente fez? O pai falou, não faça. E a serpente disse para Eva, faça. O pai está dizendo, não chame ninguém na terra, o Salvador está dizendo, não chame ninguém na terra de pai. E a religião está dizendo, fulano de tal é o padre. O mestre está dizendo aqui, o Salvador, e Yahushua está dizendo, a ninguém na terra chame de Rabi, ou de Rabino, que quer dizer mestre, porque só um é o vosso mestre, que foi o Salvador. Mas existe uma religião que chamam os seus líderes lá de Rabino. Por isso estou dizendo, a religião, ela é a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. Religião é isso. Aquilo que a serpente fez lá no paraíso, a religião faz hoje na vida das pessoas, botando as pessoas para passar por cima do mandamento ou dos mandamentos do Salvador. Quando o Salvador diz, não faça isso, a religião manda fazer. Agora, para nós encerrarmos, por exemplo, em Atos 7,48, a Bíblia diz o seguinte,
Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. O que a religião diz? Vamos lá para a igreja porque a igreja é a casa de Deus. Vamos buscar a Deus lá na igreja, no templo. Como eu vou buscar alguém que não está lá? Se a Bíblia diz que ele não habita lá, por que eu vou dizer que a pessoa tem que ir lá para o templo buscar quem não mora lá? Se a Bíblia está dizendo que ele não mora lá. Em Mateus capítulo 24, nós vemos o próprio Salvador Yahushua dizendo, quando alguém disser, eis que ele está no interior da casa, não acredite. Se alguém disser, eis que ele está no deserto, não acredite. Mas o povo está dizendo, vamos lá na igreja que ele está lá, no templo. Eles chamam o templo de igreja, né? Porque igreja não é templo. E as pessoas vão lá dizendo que querem buscar o Salvador, ou buscar o Criador. Atos 17, 24 diz que o Altíssimo não habita em templos também feitos por mãos de homem. O céu é o meu trono, diz o Senhor, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Onde será o lugar do meu repouso? Aquele que fez os céus e a terra não necessita de que ninguém o sirva, e nem de ser servido por mãos humanas. Mas as pessoas dizem que vão para o templo para servir ao Senhor. O Senhor não precisa de que ninguém vá a templo servir a Ele, mas que nós venhamos adorar Ele em espírito e verdade. Está lá em João capítulo 4, do verso 19 até o 23, você vai ver claramente. Não mais no monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Importa que os adoradores do Pai, que é Yahweh, adorem a Ele em espírito e verdade. Isto é mandamento do Criador. Mas o povo prefere passar por cima do que o Criador deixou escrito, que o Salvador também falou, e obedecer aos homens. Conforme Adão e Eva preferiu passar por cima da ordem do Criador e obedecer a serpente, o dragão de hoje, a antiga serpente. Então, só para você pensar e ver quem é que está com a razão. As Escrituras ou as religiões? Quem é que tinha razão? O Criador, lá em Gênesis, ou a serpente que induziu Adão e Eva a pecar e desobedecer? É um ponto para você pensar. Se você precisa de religião, para que ela te faça você cometer o mesmo erro que Adão e Eva cometeu, por obedecer à ordem da serpente e passar por cima da ordem do Criador ou da instrução do Criador. Isaías 66 também fala claramente que o céu é o trono do Criador Yahweh, a terra é o estrado dos pés dele, e que casa edificariam a ele, e onde seria o lugar do descanso dele? Então, amados, é só para você pensar e você entender o porquê que eu dei o título desse vídeo, Religião, a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. Religião, a repetição da estratégia do dragão, a antiga serpente. A serpente mandou Adão e Eva desobedecer ao Criador comendo do fruto que o Criador falou para não comer. A religião ensina as pessoas a tomar vinho dizendo que é ceia quando o Salvador falou para não comer mais até no grande dia do reino dos céus. A religião ensina as pessoas a chamar os homens de mestre e de rabi, enquanto a Bíblia aqui, a Escritura diz para não chamar ninguém na terra de mestre nem de rabi. A religião ensina os homens a chamar aos seus líderes lá de padre ou de pastor, enquanto a Bíblia diz que há um só pastor e um só rebanho, João 10, verso 16. Aqui, Mateus capítulo 23, verso 9, a ninguém chameis de pai, mas a religião manda chamar os homens de padre. A ninguém chameis de mestre ou de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Melquisedeque, ou seja, Yahushua, ou Cristo, né, que quer dizer o Melquisedeque. Mas a religião manda chamar o homem de pastor. A religião manda chamar o mestre deles lá, que são homens, de rabinos, que quer dizer mestre. Mas a Escritura não está dizendo para não chamar? Então com quem que nós devemos ficar? Com as Escrituras, com a palavra do nosso Pai, ou com as instruções dele, ou com o que os homens mandam dizer? Lembre que a serpente disse, não, mas não é assim. É porque Yahweh sabe que se vocês comerem, vocês serão semelhantes a ele. Né? Sempre arrumam um jeito de distorcer. Eva falou assim, não, nós não podemos comer porque o Criador falou que se a gente comer vai morrer. A serpente falou, não, mas não é assim, porque se vocês comerem, vocês serão igual a ele. Na religião você fala assim, ó, hoje não se deve comer mais ceia, porque a ceia foi só até a morte do Salvador. Aí as pessoas falam, não, mas porque na religião a gente tem que comer para ter comunhão, entendeu? A mesma repetição
que a serpente usou lá, a religião usa nos dias de hoje para te induzir ao erro e a passar por cima da palavra do nosso Pai Yahweh e do nosso Salvador Yahushua. Então, pense, reflita e não se deixe ser enganado por religião, porque religião é a repetição da estratégia da serpente, do dragão, a antiga serpente. Ok, querido? Então fique com essa palavra e não se deixe mais ser enganado. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde. Que as mãos do Pai Yahweh estejam sobre a sua vida.